Vamos iniciando a entrevista com o consultor na área de saúde e empresário da Essencial Consultoria, Fernando Murta. A gente vai falar sobre a crise econômica que provocou inúmeras mudanças no mercado de saúde. E eu estava até falando agora há pouco, viu, Fernando, que não só a saúde pública sofreu muito, mas também a saúde privada, né, por conta da demanda que nunca se viu isso em nenhum momento antes. Nessa modernização, né, da nossa saúde, essa situação caótica que ainda estamos vivendo, mas o Fernando vai poder participar e explicar melhor. Fernando Murta, obrigado pela gentileza da sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Berg. Boa tarde aos ouvintes do programa Além da Notícia, da Rádio Jornal de Caruaru. É uma satisfação falar para essa cidade e essa região tão linda que eu gosto tanto. Bom, na verdade, a princípio as pessoas podiam pensar que o setor da saúde suplementar foi o que menos sofreu, porque a origem da crise, vamos dizer assim, ela é a origem sanitária. Então, a princípio podia-se pensar que quem menos foi atingido seria o segmento da saúde. Mas, muito pelo contrário, o segmento da saúde ele foi atingido muito fortemente, né? A gente tem que lembrar que os procedimentos seletivos eles foram todos suspensos tanto no ano passado quanto nesse ano, né? E os próprios pacientes eles têm alguma resistência em procurar algum serviço de saúde com medo de se contaminar. Então, o segmento da saúde ele foi sim fortemente atingido do ponto de vista econômico também, tanto quanto outros segmentos. Eu estava lembrando aqui agora há pouco, viu, Fernando, que eu estive conversando no final do mês passado com o presidente da Unimed Caruaru, o Dr. Pedro Melo, e ele disse o seguinte: ô Berg, eu quero fazer um apelo ao seu ouvinte para não buscar o atendimento de saúde para procedimentos simples, porque a gente está sobrecarregado. Não temos mais como atender procedimentos que se pode esperar mais um pouco. Então, você que está acompanhando a Rádio Jornal, você que é cliente aqui da Unimed, não vem agora porque a gente está passando por muitos problemas. Isso foi no final do mês passado, tá certo que melhorou um pouco, né? O hospital hoje está um pouco melhor com relação a essa situação, mas é algo que não só no Hospital Unimed, mas eu acho que isso foi relato de muitos e muitos outros hospitais, né, Fernando? Meu amigo Pedro Melo, ele fala com muita propriedade, né? Mas também a gente tem que lembrar que os agravos da saúde, eles precisam ser acompanhados. Existe um estudo da Associação de Cardiologia, que houve um aumento no ano passado em torno de quase 40% de mortes súbitas. Isso pacientes cardíacos e pacientes com problema de hipertensão, por exemplo, que deviam estar fazendo seu acompanhamento e não foram, ficaram em casa, e aí a sua situação de saúde foi se agravando e terminou indo a óbito. O que a gente recomenda é que, como o Pedro disse, procedimentos simples, podendo aguardar como cirurgia plástica ou estética, né, ou exames que não tenha maior repercussão para a saúde geral do paciente, a gente também recomenda que aguarde um pouco mais. Mas aqueles pacientes que já vinham sendo acompanhados por oncologistas, por cardiologistas, com problemas que precisam de um acompanhamento, vamos dizer assim, mais urgente na saúde, ou de maior repercussão, de maior gravidade, precisa sim estar acompanhado. Eu tenho ido a alguns serviços de saúde e a gente vê que os serviços de saúde, de uma forma geral, estão muito preparados para atender seus pacientes. Existem protocolos de segurança e eu confesso a você que, por exemplo, eu me sinto mais seguro no hospital, mesmo esse hospital sendo referência de Covid, claro, não na ala de Covid e outras alas, do que, por exemplo, no transporte público. A gente tem que ver que esse serviço de saúde, os consultórios, as clínicas de imagem, os laboratórios, eles criaram protocolos de segurança para garantir que o seu paciente ele não se contamine. É verdade. E aí, eu queria que você relatasse para a gente os impactos que foram provocados na saúde
por conta dessa pandemia? Foi algo inesperado, de repente os hospitais já começaram a lotar e as pessoas buscando atendimento, e aí o oxigênio, buscando saber se está com a Covid, se não está. Os impactos que foram causados economicamente também com relação a essa pandemia, o Fernando. Deixa eu te falar uma coisa, Beg. A rede hospitalar do Brasil, de uma forma geral, 75% é formado por pequenos e médios hospitais, né? Hospitais de pequeno e médio porte, que é aqueles hospitais de até, no máximo, 100 leitos. Ou seja, a concentração maior de pacientes Covid, ele se dá nos grandes hospitais ou nas grandes redes hospitalares. Isso significa que aquele hospital de 50 leitos, que não tem UTI, que atende os pacientes de baixa e média complexidade, eles ficaram sem pacientes durante um bom período. O ano passado, você se lembra, que praticamente 4 meses de suspensão dos procedimentos eletivos. Houve uma melhora, né, do quadro de Covid, e aí o atendimento voltou, e esse ano, novamente, houve um recrudescimento da doença, consequentemente, nova suspensão. Isso traz impacto não só do ponto de vista epidemiológico, ou de acompanhamento desses pacientes dos diversos serviços de saúde, não só em hospitais, clínicas, laboratórios também, mas também do ponto de vista econômico. A suspensão de atendimento durante um período tão longo, ele tem um impacto muito grande no serviço de saúde. Levando em consideração ainda o aumento dos custos assistenciais. O custo de EPI, por exemplo, que é aquele equipamento de proteção individual, máscara, gorro, propés, enfim. Alguns casos tiveram aumento de mais de 1.500% dos insumos. Então, assim, o impacto foi muito grande pela falta do paciente, pela ausência do paciente nos serviços e também pelos seus custos, com aumento não só dos equipamentos ou materiais de proteção, mas também da mão de obra especializada, né? Aqueles médicos, profissionais de saúde foram todos convocados ou trazidos para os serviços que têm Covid, e aqueles que não têm Covid tiveram que pagar a mais esses profissionais para continuar tendo o serviço deles nos seus quadros. Entendi. E a justificativa de hospitais, a do próprio governo, é dizer o seguinte, a gente está suspendendo essas cirurgias eletivas porque a prioridade total, é claro, é a Covid-19 e também a falta de insumos, né? A gente sabe que a demanda por insumos é muito grande. E aí, né, a agulha, a seringa, o equipamento para o procedimento médico, isso tudo pode faltar para o atendimento para essas pessoas com Covid. Esse tipo de desculpa, ela é convincente, Fernando? Totalmente. Eu acho que as autoridades sanitárias, eles criaram um caminho, ou eles optaram por um caminho que não tinha outro para optar. Claro que isso repercute, como eu disse, financeiramente nos serviços vamos dizer assim, menor complexidade, ou nas clínicas. Não é que esteja errada a medida, mas é que essas medidas que precisavam ser tomadas tiveram um impacto muito grande na economia do segmento da saúde como um todo. Não existe erro na medida. O que existe é que a realidade, a necessidade dessa realidade trouxe um impacto negativo do ponto de vista econômico para os demais serviços de saúde. Uhum. Eu estava observando aqui no release que eu recebi da sua assessoria dizendo que muitos hospitais eles fecharam as portas, né? Hospitais privados que não conseguiram sobreviver por conta dessa crise da pandemia. São inúmeros hospitais que acabam não conseguindo se manter, né, Fernando? É verdade, mas isso não é de agora não, viu, Berg? É bom lembrar que na última década o Brasil perdeu em torno de 35 mil leitos hospitalares, fecharam as portas. E claro que muitos leitos públicos eles foram abertos, né? E o número de leitos de hospitais privados muito maior de fechamento. Esse número, esse decréscimo, ele veio se mantendo. Esse ano, esses 2 últimos anos, por exemplo,
pelo medo da população, e a gente sabe da necessidade de manter os seus planos de saúde, houve até um incremento de mais de 1 milhão de usuários na saúde suplementar fazendo seus planos de saúde para tentar minimamente se precaver da questão da pandemia. Mas os pequenos serviços de saúde, eu falo as clínicas, os laboratórios, os serviços de imagem, esses sim o impacto foi muito grande e alguns ou vários fecharam as portas. Uhum. A que se deve esse fechamento? Você dizendo que não é de agora, né? Já é de um bom tempo. A que se deve esse fechamento ao longo dos anos, Fernando? São vários, não existe uma causa só. Existe muito a questão, por exemplo, da gestão. Por isso que existe várias assessorias ou consultorias como a nossa, que consegue ajudar os empresários na gestão dos seus serviços, né? Por exemplo, os hospitais do interior, como nasce um hospital do interior, muitas vezes o médico ele se forma, tem um certo capital, a família pode fazer com que crie uma clínica, essa clínica vai crescendo ao longo do tempo, vira um hospital, esse hospital começa a crescer, só que a formação do médico é uma formação médica. Ele não tem uma formação de gestão, ele precisa de uma assessoria, de uma consultoria para gerir bem o negócio. Um hospital, por exemplo, são várias empresas numa só. A gente tem que lembrar que um hospital ele tem um restaurante, ele tem um serviço de hotelaria, ele tem um serviço de rouparia, e tudo isso tem que ser a nível industrial, para poder dar conta. Então, essa gestão, como um todo, ela precisa ser profissionalizada. Muitos não buscam um caminho, não se preparam também e terminam tendo muita dificuldade na gestão do seu negócio. Quando o pessoal chega, né, um médico, ele está com a estrutura dele, né, ele está com a clínica dele, mas ele está nesse período de dificuldades. E aí, quando ele chega perto, procura a sua empresa, né, ele vai lá na Essencial e diz, ô Fernando, eu estou passando por problemas. Aí, como é que você vai até diagnosticar aquele problema? Você faz primeiro... vai conhecer o que é que aquele médico oferece, aquela clínica oferece, vai fazer um diagnóstico completo para poder levar a uma solução, Fernando? O primeiro passo nosso é conhecer o serviço e ver aonde ele está e suas potencialidades, né? Aonde a gente pode estar ajudando para que aquele serviço ele consiga fazer um crescimento. Acontece que muitos empresários só procuram uma consultoria quando o serviço está num processo, vamos dizer assim, pré-falimentar. E aí a recuperação ela é muito mais custosa, muito mais demorada, precisa toda uma reestruturação daquele serviço, precisa todo um relacionamento, uma busca de melhoria de tabela, de negociação com a operadora de plano de saúde, reestruturação, renegociação, enfim. É toda uma série de abordagens que a gente tem que fazer no serviço de saúde para tentar resgatar esse serviço em grande dificuldade. Em alguns casos, a gente consegue muito rapidamente, outros casos mais demorados, mas quando a mão de uma equipe multidisciplinar, profissional de gestão, faz com que exista uma melhoria não só do ponto de vista econômico e financeiro daquele serviço, mas também da qualidade do serviço prestado da clínica ou do hospital aos seus pacientes. Aqui em Caruaru, Fernando, existem alguns profissionais, alguns médicos, alguns amigos nossos que eles trabalham para o município, trabalham para o estado e também trabalham para si, né? Tem a sua própria clínica. Isso não acaba sobrecarregando também, tirando o foco de investir, ou por exemplo, eu vou investir a minha carreira para o setor público, né? Para o setor do estado, ou eu vou pensar agora trabalhar para mim mesmo, né? Eu vou atender, fazer meu atendimento no meu consultório e tal. De certa forma, trabalhando em três pontes, né? Três diferentes locais. Isso não acaba atrapalhando não, Fernando? Se ele tiver, dos 3 locais, eles for exclusivamente médico, por exemplo, eu não vejo problema. A especialidade médica ela é muito rica, mas normalmente o médico não é programado ou preparado, que eu quis dizer, na faculdade, na universidade,
para a gestão de serviço de saúde. Muitas vezes, o gestor de saúde ele pode ser médico, mas muitas vezes também o médico não é um bom gestor. Então, ele precisa, assim, de uma consultoria, de um pessoal especializado que viva isso no seu dia a dia para ajudá-lo na gestão. Eu tenho muito tempo de saúde suplementar, aproximadamente 35 anos. Desse período todo da minha formação, talvez da minha atuação, apenas 10 anos eu tenho atuado como profissional atendendo paciente, né, na minha especialidade. O resto foi na gestão. Então, mas eu não sou sozinho. Eu tenho uma equipe por trás, uma retaguarda, em várias especialidades, em planejamento estratégico, em gestão de processos, em gestão de contas médicas, credenciamento, terceirização de faturamento, programas de qualidade, que conseguem, todos juntos, ajudar naquele serviço de saúde. Ninguém faz nada sozinho, a verdade é essa, velho. É verdade. Você citava agora há pouco a questão dos planos de saúde. Ainda tem muito problema com planos de saúde, porque a gente sabe que vai buscar um atendimento, o plano de saúde ele não cobre determinado atendimento e tal. Tem muito desse problema ainda, Fernando? Tem sempre, né? A gente sabe que essa relação de operadora de plano de saúde com os serviços de saúde, os prestadores de serviços de saúde, clínicas, hospitais, laboratórios, enfim, ela é sempre muito complexa, né? São interesses, vamos dizer assim, a princípio, que não deveria ser, antagônicos. Claro, os dois querem o bem do paciente. Querem que o plano de saúde quer que o paciente ele seja bem atendido, né, num determinado serviço de saúde, que o desfecho daquele paciente seja positivo, ou seja, que o paciente tenha alta bem, que ele saia bem, mas num custo reduzido. O hospital, a clínica, ele quer a mesma coisa, que o paciente saia bem, que o paciente tenha um bom desfecho, mas que o custo seja justo, equiparado ao gasto. O que a gente consegue ter ou tenta fazer é esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Qual o preço justo para determinados procedimentos? O serviço de saúde precisa conhecer seus custos, saber quanto custa um paciente num leito seu. Isso é o que a gente vê, por incrível que pareça, é muito difícil. A gente vê muitos serviços de saúde que às vezes não tem nem contrato assinado com a operadora e atende beneficiário daquela operadora, ou contratos totalmente defasados. Enfim, o que existe, o que precisa existir é um bom senso e entender que o paciente tem que estar em primeiro lugar. Isso se vê também em empresas maiores, empresas grandes, grandes hospitais, ou é mais organizado, Fernando? Em geral, os grandes grupos hospitalares, as grandes redes hospitalares, eles conseguem se organizar melhor, porque dispõem de um faturamento tão alto que conseguem buscar os bons profissionais do mercado que conseguem fazer uma boa gestão. O nosso foco de atuação são os pequenos serviços de saúde, os pequenos hospitais, clínicas, que normalmente um profissional desse gabarito ele custa muito alto, muito caro. E às vezes fica impossibilitado o serviço de saúde com um faturamento pequeno ou médio contratar um profissional desse. Então, como a gente atende vários clientes de médio e pequeno porte, a gente consegue, vamos dizer assim, dividir essa gestão, esses profissionais de formação e gestão com vários serviços. E aí termina sendo mais acessível para todo mundo. Não sei se você concorda, mas pelo menos aqui em Caruaru, a cada esquina a gente pode observar no centro da cidade o aumento nas clínicas odontológicas. Aqui o crescimento é enorme, né? Os profissionais aqui saem, né, da faculdade, já estão preparados e aí vai montar a própria clínica odontológica. É um crescimento grande, né, Fernando? Caruaru é privilegiado, porque tem uma boa faculdade de odontologia, né? E aí os profissionais que vão saindo, eles têm seu relacionamento, principalmente os formados de Caruaru. Eu conheço a faculdade de Caruaru. Eu sou dentista, né? Na verdade eu fui dentista, me formei em Caruaru, fiz residência em cirurgia, bucomaxilo, atuei durante a cirurgia, na cirurgia por um grande
tempo, um bom período, e depois entrei para esse segmento da gestão. Eu conheço bem Caruaru, e uma faculdade muito boa, forma bons profissionais, mas é aquilo que você diz, existe um dentista hoje em cada esquina. E existem cidades ao redor de Caruaru que existe uma carência maior. Então, é aquela história de você estudar o mercado e saber onde é melhor botar seu serviço. A gente sabe que a odontologia, o retorno não é tão rápido. Não é botar uma clínica e vai estar a fila de pacientes na porta. Não funciona assim. O profissional tem que investir no seu nome, na sua qualificação para poder ser referência em qualquer especialidade. Pois não. Você espera que esse segundo semestre a gente vai ter uma recuperação também na questão econômica, na saúde privada, na saúde pública também, uma recuperação na nossa saúde pública. Será que esse segundo semestre vai ser um pouco melhor? Dá para a gente ter algum tipo de previsão, Fernando? Eu sou um cara otimista, né? A gente está aí, a gente percebe que começa a acelerar a disponibilização de vacinas, né? Esse é o único caminho, e aproveitar a tua enorme audiência na região e solicitar e pedir todo mundo que tomou a primeira dose, que esteja na época de tomar a segunda, que volte, né? A gente tem observado que nos números que os pacientes que tomaram a primeira dose, muitos não retornam. Aqueles que estão na sua faixa, estão na sua cidade, de tomar a primeira dose, que tomem, né? Só isso vai fazer com que a economia volte ao seu ritmo normal e a gente tenha boas perspectivas se todo mundo tiver vacinado, com o crescimento da economia, crescimento também do número de beneficiários da saúde suplementar, de pessoas nos planos de saúde, usando serviços de saúde, claro, com responsabilidade sempre. Reta final aqui da nossa entrevista, vou pedir para que você possa falar um pouco da sua empresa, divulgar, né, como é que as pessoas, né, o ouvinte que está acompanhando, né, está com a clínica dele, né, o médico que está agora começando e quer uma consultoria, como é que ele faz para chegar até a sua empresa, Fernando? Assim, a empresa ela já tem aproximadamente 5 anos, nós temos outra empresa chamada Murta Consultoria, essa empresa tem 15 anos e já atua em 20 estados. A Essencial Consultoria é uma empresa relativamente jovem, mas a gente já está atuando em Recife fortemente, em cidades como Serra Talhada, Garanhuns. Já tivemos aí algumas vezes em Caruaru com contato com alguns clientes, possíveis clientes. A coisa ainda não evoluiu, não conseguimos conquistar ainda um cliente em Caruaru, mas já temos clientes de João Pessoa e possivelmente muito em breve Salvador. A gente está chegando. Enfim, mas é uma empresa que tem crescido bastante. Além desse serviço de planejamento estratégico, gestão de processo, gestão e terceirização de conta médica, credenciamento, a gente também tem um trabalho muito, muito interessante, que é a terceirização da mão de obra de saúde, da mão de obra especializada. São aqueles hospitais que precisam contratar fisioterapeuta, fono, psicólogo, e a gente tem um quadro de profissionais muito competentes para disponibilizar. Então, assim, temos crescido bastante no estado de Pernambuco como um todo. E eu vou deixar, se você me permitir, o telefone da empresa. Sim. É o 81, né, que é daqui, a nossa sede aqui em Recife, no Rio Mar Trade Center, que para quem conhece, na Torre B, sala 1604. E o telefone é o 3040-8182. 3040-8182. Isso. Perfeito. Ok, Fernando Murta, obrigado pela gentileza da sua participação aqui com a gente na Rádio Jornal. Deu para a gente entender um pouco sobre essa movimentação no mercado, na saúde pública, na saúde privada. Deu para a gente entender que a saúde privada também vem passando por problemas, mas aqui uma consultoria é importante. Eu acho que a consultoria ela é importante para a política, ela é importante para a saúde, ela é importante para a educação. A consultoria, né, ela faz com que a gente possa abrir mais a mente e caminhar pelo caminho certo. Obrigado pela gentileza da sua participação, tá, amigo? Eu que agradeço, Berg, pelo seu convite e, assim, estamos à disposição sempre, assim que qualquer consultoria, qualquer contato que você precise para falar um pouquinho de saúde,
a gente está sempre à disposição. Obrigado, muito agradecido pelo convite e obrigado aos seus ouvintes. Ok, conversamos com Fernando Murta, consultor na área de saúde e empresário da Essencial Consultoria. Esteve participando hoje aqui no programa Além da Notícia. 2 horas.